Estou a ler aqui a mensagem de um general do exército. Recebeu cura do seu filho. E ele escreveu lá no fim: esse milagre é prova. Como é que é? É uma prova viva do poder de Deus, da unção que ele derramou sobre a sua vida, apóstolo. O filho dele estava com disenteria, misturado com sangue. E eu mandei-lhe um áudio e disse: logo que o menino ouviu, instantaneamente a disenteria parou, deixou de sangrar. E hoje o rapaz está animado, cheio de energia, restaurado, feliz, alegre. E o pai escreveu: este testemunho é uma prova viva do poder de Deus e da unção que Ele derramou sobre a sua vida, apóstolo. Que o Senhor continue a usá-lo poderosamente para manifestar milagres e levar libertação aos que necessitam. A Deus toda a honra e toda a glória. General do Exército. É muito forte, né? Generale. Ah, não é brincadeira não, pô. É muito power. E eu disse, e era preocupante. Os pais estavam muito preocupados com a disenteria do rapaz, que era muito forte e agressivo. Instantaneamente, o que mais me admira na mensagem, ele disse que este testemunho é prova da unção que Deus derramou sobre a tua vida, apóstolo Marcelino. Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. É muito forte, Wilson. Prova da unção que Deus derramou sobre a tua vida. Nós falamos, acontece. Ordenamos e o mundo nos obedece. Falamos e assim sucede. Temos autoridade sobre a terra e sobre os mares. E tudo que nele há. Depois de muitos longos anos do deserto, hoje alcançamos uma unção espetacular e o mundo todo está espantado. Porquanto ordenamos e o milagre acontece. Falamos e assim sucede. Até no Cambum de Catembo, os ossos procuram seus ossos. Os macacos, cada um fica no galho dele. E os caranguejos, cada um no seu buraco. Essa é a autoridade que Ele nos concedeu. Muito forte, pô. Grande é a unção. O general do exército ficou pasmado.
E reconhecer isso é prova. Esse milagre prova a unção que foi derramada na tua vida. E me aconselhou para continuar a ajudar as pessoas. Me exortou para continuar a abençoar as pessoas que precisam, os carentes. O mundo está cheio de carentes. Mas o mundo não quer vir para ser curado. Porquanto os mestres da corrupção incitaram o mundo, como foi nos dias de Emanuel. Falaram aqueles pecadores aí, para que o povo não fosse a Jesus no dia do sábado para serem curados. Acho que eles tinham 6 dias para procurarem Jesus, que no sábado repousassem. E Jesus lhes disse: se cada um de vocês, a sua jumenta cair no buraco no dia do sábado, não vai lhe soltar? E como vós não quereis que o povo venha para ser curado no sábado? Se as jumentas caem no buraco, vocês lhes tiram. Hã? Uma mulher como essa que foi presa durante muitos anos por Satanás e que encontrou libertação e vós indagais como uma coisa ruim. Aleluia. A história se repete. Hoje os maus e corruptos mestres não incitam o povo para não vir no sábado. É para não vir em nenhum dia. Aqueles eram moderados, né? Aqueles disseram: vão nos 6 dias. Tem de 6 dias para vocês serem curados. Mas no sábado repousem. Esses aqui estão a incitar o povo e dizem: não vão. Este não cura nada. É tudo mentira. Quando começaram a ver os milagres ao vivo, não, está a curar pelo poder de Satanás. Está a fazer magia. Mas somente os filhos têm justificado a sabedoria. Se você ir diante desse general e dizer que o apóstolo Marcelino é um aldrabão que não cura nada, ele vai te falar: eu sou prova viva do poder de Deus na sua vida. Vai falar: eu provei, não ouvi, eu vi. Não me contaram, eu estive. Eu vi com os meus olhos. Não somente a cura do seu filho e outros milagres e curas que ele tem recebido quando ele solicita. Esse general, quando qualquer situação, há momento no gabinete, entra em apuros, ele manda uma mensagem: apóstolo, estou a me sentir mal. E eu lhe mando um áudio: aquieta-te. E ele volta ao normal e continua a trabalhar. Vai e diz a ele que o meu poder é falso. E ele vai te dizer: se existe um poder falso que faz bem a alguém, não é fazer bem falsamente, mas verdadeiramente. E ele vai dizer: então esse poder que é falso, que faz bem, é bacana, pá. Aleluia. Disseram ao ex-cego de nascença: dá glória a Deus, este homem é um pecador. Como é que eu vou glorificar a Deus pelo milagre de um pecador? É muito complicado, né? Não vamos estudar essas palavras daqueles tolos aí. Por isso se cumpre a palavra de Deus, que os sábios desse mundo são tolos perante Deus e que a sabedoria deles diante de Deus é tolice. E Deus, na sua tolice, que eles acham que são sábios, consegue lhes capturar nas suas malícias ou então na sua astúcia.
Ouviu? Esses homens foram capturados na sua astúcia. Fizeram tudo para tentar negar o milagre. Primeiro disseram que o menino estava enganado, que teria sido comprado por Jesus para simular uma falsa cura, que ele nunca teria sido cego. E procuraram até os pais para desmascarar o menino. Este é o vosso filho, que diz ter nascido cego? E os pais disseram, sim, este é o nosso filho, que nasceu cego. E eles perguntaram, como é que agora ele está a ver? E os pais, sabendo que eram inimigos de Jesus e perseguiam todos aqueles que assumiam Jesus publicamente, eles disseram, ele tem idade, perguntem-no e ele vai falar como é que ele está a ver. E viraram para o rapaz e perguntaram, como é que você está a ver? O que é que ele te fez? E o rapaz disse, ele somente me meteu lodo com saliva nos meus olhos, me mandou lavar a cara, o rosto no tanque, e fui e lavei o rosto e voltei vendo. Ok? Os pais não acreditaram que aliás, os falsos profetas não acreditaram que aquele menino teria nascido cego. Então continuaram o trabalho investigativo. Eu creio que foram os vizinhos, aprofundaram e tiveram a certeza que aquele menino nasceu cego e que estava a ver agora. Então já não tinham argumentos para negarem o milagre. Não, preste atenção. Não tinham argumento para negarem o fato, o feito que teria acontecido. Então mudaram a versão. Olha como os falsos profetas mudam. E essa mudança chega a eles a serem mais tolos na mudança do que antes. Se tornaram mais tolos na segunda versão do que na primeira, em que a primeira negavam que o menino não teria sido curado. Homem algum poderia curar um cego de nascença. Agora que todos os argumentos deles de negarem o milagre caíram por baixo, então agora partiram para o plano B. É desmerecer o que operou o milagre e manter a glória para o céu. E disseram, olha, rapaz, glorifica a Deus que te curou, mas não acredita nesse rapaz. Esse é um pecador. Eu disse que Deus apanha os sábios, segundo este mundo, na astúcia deles. E a sabedoria dos homens deste mundo perante Deus é tolice, é idiotice, é loucura. Por isso Deus lhes mostra que eles são loucos, no lugar em que eles se vangloriam que eles são sábios, e depois são capturados, caem nas suas próprias astúcias, caem nas próprias armadilhas que eles armam, nas próprias inteligências que eles criam, acabam morrendo lá, acabam sendo destruídos, acabam sendo envergonhados no que eles armaram. Veja como esses mestres da corrupção caíram na astúcia deles. Foram capturados na sua malícia. Não dá glória a Deus, mas que este homem é um pecador, pois não tem guardado o sábado, os mandamentos de Moisés. E o rapaz sabiamente respondeu, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu nasci cego, agora estou vendo. Ficaram chateados com o rapaz porque eles viram que o rapaz continuava a defender aquele que lhe curou. Não conseguiram lhe convencer. A única coisa que eles fizeram agora é mostrar as garras. Mostrar que eles eram homens ímpios, homens maus, rancorosos, invejosos. E o que eles fizeram? Amaldiçoaram-no e lhe expulsaram do templo. Com essas palavras, estás expulso. Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Estás proibido de se aproximar do templo. O dia que você aparecer
a fazer um sacrifício, uma oferta, ou então qualquer prece no templo, serás capturado. Vai ser preso, porquanto você está excluído da congregação que eles chamavam dos santos, mas que não tinha nada de santos. E o miúdo deu glória a Deus e ignorou. Eu creio que sabe o que o rapaz falou? Nasci cego, todos os sábados estava aí no templo, fazendo rezas, clamando ao Deus de Moisés. Nunca fui curado. Eu tenho nada a ver lá com o templo. Eu vou ficar em casa com a minha cura. O mais importante, eu nasci cego, agora estou a ver. Agora sou um homem completo, vou trabalhar, pá, viver a minha vida, porque sábado, qual é sábado esse? Fica lá com o vosso sábado. Pá. Eu creio que o rapaz disse, eu procurarei até achar esse homem. E vou lhe informar tudo. E vou agradecer a Deus por ele. E vou adorá-lo. E Deus atendeu o desejo do seu coração. E levou Emanuel, o filho, até o rapaz. E quando Jesus lhe viu, lhe perguntou, você crê no Cristo, no Filho de Deus, no enviado, no mensageiro? E ele disse, antes de dizer que eu creio, quem é este? Porque eu creio nele. Quem? Ouviu? Homem inteligente. Mas é quem ele? É aquele que está a falar contigo. Ah, o que me curou. E ele agora confessa que cria, não somente cria ou creu, e adorou. Se prostrou e glorificou a Deus. Porquanto Jesus teria ouvido que foi expulso por defender o Evangelho, a verdade. E os contra-inteligência andavam a espiar o menino. Queriam ver se poderia ter contato com o mestre de Jesus. Lá estavam, veja só. Quando Jesus falava com o rapaz, eles já estavam a espreitar. Hoje, estão a espreitar nos telefones, andam a escutar as minhas mensagens. Tudo que eu converso, eles gravam, escutam. Estão lá na igreja, nas lives, estão aqui a escutar o que eu estou a falar. E Jesus sabia que eles eram espias. Eles mandou um recado e disse, eu vim para juízo, rapaz. Vim cegar os que vêm e vim abrir os olhos dos cegos. E eles entenderam que foram descobertos por Jesus e que estava a mandar aquele recado para eles. E eles se aproximaram e disseram, quando tu dizes isso, estás a nos afrontar. Estás a querer dizer que nós somos cegos. Jesus disse, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Um homem muito sábio, né? Mas agora que vocês dizem que vêm, então vosso pecado vai permanecer em vós. Porque se vocês fossem cegos, reconheceriam vossos pecados e viriam até mim e eu vos curaria. Mas agora, cegos que dizem que não sois cegos, então não querem vir para mim para eu vos perdoar, para vos curar. Então vão continuar com a vossa cegueira, que são os pecados, cegueira espiritual. E vão morrer. E outro dia eles disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E quem morrer nos seus pecados vai sofrer a pena eterna do juízo de Deus. Mas o rapaz deu glória a Deus. Descobriu, reconheceu aquele que lhe mandara ir dar banho no rosto. E voltou vendo. Mas a palavra-chave que eu tirei aqui é Deus caçando, pescando, capturando os sábios na própria sua astúcia. Eles acharam que não. Como nós reprovamos, não conseguimos trazer uma certeza que convence as pessoas.
da nossa mentira, que esse menino manipulou, que nunca foi cego, porque é conhecido de todos, vizinhos e parentes. É inegável o feito que esse homem fez na vida dele. A única coisa é de continuarmos a dizer que ele é um pecador, ainda assim continua a ser pecador, mesmo operando milagre. Aliás, antes teriam dito que Jesus operava pelo poder de Satanás. A versão é a mesma. Dá glória a Deus, pois esse homem é um pecador. E o homem disse, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Pois também nunca vi um pecador, desde a criação do mundo, que abriu olhos a um cego de nascença. Nunca vi isso. Nunca vi! Aleluia! E a história se repetindo, os factos, sim, se repetem. E os filhos justificando a sabedoria. E o mundo sendo despertado do grande sono espiritual. A sonolência é muito grande, mas também há uma trombeta que está a clamar muito forte, noite e dia. E por isso a história se repete. Os mestres da corrupção tentando calar a minha voz. Agora veja. E os apóstolos, discípulos cantavam, clamavam com muita força por todos os sinais e milagres que teriam visto no ministério do Mestre. E eles cantavam hosana ao Filho de Davi, glórias nas alturas, paz na terra. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E os mestres da corrupção, incomodados com o clamor, com os gritos, não gritos vazios de homens vazios, daqueles que seguiam Jesus. A perfeita adoração. O louvor da boca dos meninos, que Deus considera o perfeito louvor, mas também que envergonha o inimigo vingativo. E o inimigo vingativo foram envergonhados, fizeram ciúmes. Tem um pastor que falou isso. Ele falou a um funcionário dele, acho que o pastor é o patrão de uma empresa, okay? E ele falou, mas você toda hora apóstolo assim. Eu não sou pastor? Por que também você não faz isso comigo? Ele é seu pastor. Eu prego há muito tempo. Ele começou agora. Eu estou há mais de, não sei, 50 anos ou 40 a pregar, ou 30 anos. Ele começou agora. A honra não se exige. A honra se dá a quem merece. Paulo disse, dar respeito, honra a quem é respeito e a quem é honra. Tributo a quem merece tributo. Assim como Jesus disse que César merecia tributo no dinheiro dele, então dê-lhe o tributo dele. E Deus merece vossas vidas, porque são vidas dele. Então deem a Deus o que é dele, vossas vidas. Deem dinheiro a César, é o tributo dele. Ok? Agora os homens, eles querem honra. Jesus disse, eu não busco a honra que vem dos homens, mas que vem do meu Pai. Eles não foram honrados pelo Pai Celestial. Exigem honra nos homens. E os homens têm falsa honra, lábios lisonjeiros. Aqueles que te levantam hoje, amanhã vão te deixar cair. Lembra-se da história, né? O idolatrado se tornou o odiado depois. O famoso, a engonomia, a infâmia. O estimado, a vergonha. Mas quando Deus honra alguém, foi honrado. Ainda que os homens lhe desonram, mas a honra de Deus continua. E todos que não lhe honrarem aquele a quem Deus honrou, estão amaldiçoados. Pois eles disseram, este não, tira daqui este.
solta-nos Barabás. E Deus disse, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal da cidade. Isto foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso para os nossos olhos e ouvidos. Ai daquele que bater sobre essa pedra, vira pedaço. Ai daquele que a pedra lhe bater, vira pó. A este Moisés, a quem eles disseram, quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? A esses Deus enviou como libertador, mesmo sendo rejeitado. E ai daquele que não honrou Moisés, morreu morte morrida, como diz aí uma mulher portuguesa. Morreram morte morrida. Porque Deus, quando honra alguém, está honrado. Quem desonrar aquele que Deus honrou, está amaldiçoado. Vai morrer de morte morrida. E ai daqueles que buscam a honra dos homens. A honra dos homens é perecível, e toda a galardoação humana, e os seus galardões, e os prêmios são perecíveis. Como disse Paulo, eles também lutam, eles também correm para receber também um prêmio. A diferença entre o nosso prêmio e o deles, eles os quais, o mundo, é que o nosso prêmio é da incorruptibilidade e o deles é corruptível. O nosso não estraga, não apodrece, não morre, não desaparece. O deles apodrece. Os que foram coroados ontem, hoje são os desonrados. A vergonha, a humilhação, pois tudo passa. O mundo e as suas concupiscências vão passar. Somente a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Estão a entender? E eles querem honra. Dá-se honra a quem merece honra. E Deus deu as regras para Ele honrar os céus. Aqueles que me servirem, aonde eu estiver, aí estará o meu servo. E quem me servir, meu Pai vai lhe honrar. Salomão disse que Deus só honra os que lhe honram. Todos que desprezam Ele também o desprezam. Eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desmerecidos. Aquele que me servir, e servir bem, não como o serviço de uma simples dispensação, mas sim com fidelidade e justiça, honestidade, fiel no seu serviço, antes fazendo a vontade de Deus. Então Deus, através do Filho, prometeu honrar aqueles que lhe servirem. Jesus disse que o Pai iria honrar, ok? Agora eles dizem, eu também prego o Evangelho, eu também sou servo de Deus, por que não me honram também a mim? Jesus não buscou a honra dos homens, esperou que Deus lhe honrasse. E os homens desonraram Jesus, mas o céu honrou Jesus. E todos que desonraram Jesus estão a sofrer a pena do juízo eterno, porquanto blasfemaram, porquanto se rebelaram contra Deus. Ok? A esse Deus, Moisés que disseram, quem é que te levantou entre nós como líder? É esse que Deus enviou como libertador. Oh, aleluia! Essa é a verdade que não te contava. Então, cuidado com a sabedoria do mundo. E nada vai valer se você não buscar a sabedoria do alto. E quer ser sábio segundo Deus, faz-se tolo para ser sábio diante de Deus. Diante de Deus, se você aparece com a sua sabedoria, vai sair caçado nas suas mandíbulas, vai sair pescado, humilhado, envergonhado, pois Ele é a própria sabedoria em pessoa, a fonte da sabedoria. Queres ser sábio? Se faz tolo para ser sábio. Queres ser honrado? Se desonra a si mesmo, se abaixa, aliás, se humilha, esconda-te, desapareça, e depois Ele vai te apresentar
Ele vai te elevar, Ele vai te exaltar, pois Ele disse, os que a si mesmo se humilham serão exaltados. Humilhai-vos debaixo e da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vai vos exaltar. Mas aqueles que a si mesmo se exaltam serão abatidos. Só que eu vejo uma geração que não sabe nem distinguir o que é exaltação e o que é a humilhação. Eles pensam se humilhar, se fazer de burro e ficar calado e transtornar o rosto e responder mansamente. A humildade é no coração. É possível que o seu exterior apresente sinais de humilhação, mas o seu interior lá está soberba. E nada oculto que não será revelado. E tem humildade de coração, com autoridade celestial na palavra. E os ímpios, os tolos desse mundo, considerariam como soberba. Este aqui é um soberbo, este aqui é um arrogante, este aqui fala de si mesmo, este aqui diz que ele é o único, este aqui, se ele está a falar o que o céu está a falar, não há soberba nisso. E Jesus disse, vocês nunca ouviram a voz do Pai, mas eu conheço Ele. Nunca nem viram, nunca nem ouviram a voz dele. Eu não somente ouço a voz dele, eu conheço Ele. E eles disseram que Jesus era soberbo, ao falar que ele conhecia Deus. Mas ele estava a falar a verdade. Por isso lhes falou, julguem com a reta justiça. Ele estava a falar a verdade. Então não havia soberba nisso. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Disseram que não somente era um orgulhoso, soberbo, mas também um blasfemo. Como assim, sendo homem, se faz semelhante a Deus? Ok? Mas Jesus estava a falar a verdade. Que ele era igual ao Pai. Ou ele e o Pai eram um. E o Pai testifica isso. O céu confirma. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. A ele ouvi. O Pai confirmou isso várias vezes. Então Jesus não estava a falar de si mesmo. Estava a testificar o que o Pai falou. Estava a falar a verdade. Então Jesus não estava a ser soberbo, porque estava a falar a verdade. Que ele era um e é com o Pai. Aleluia! Jesus falou que ele era mais velho que Abraão. Ou então, antes que Abraão existisse, ele já era. Eles acharam isso como blasfêmia, como uma mentira. Se for hoje, as pessoas dizem que qual é o nome que chamam essa pessoa? Pessoa que engana as pessoas com astúcia. Como é que é? Tem um nome que chamam aqui. Que outro dia uma pecadora entrou na live do Zoom, escreveu isso. Como é que é? Qual é o nome? Quem se lembra? Um homem assim, manipulador, como é que... Não intrujão, não. Assim, que engana as pessoas. Tem um nome. É assim que chamavam Jesus. Consideravam Jesus como um homem. Aliás, no dia que foram apresentá-lo a Pilatos, é a acusação que este está a enganar todos. Começou a enganar desde o norte até aqui. Manipulador, mentiroso, aldrabão, intrujão. Mas Pilatos, inquirindo, viu que não era verdade o que eles estavam a falar ao homem. Pilatos descobriu que eram invejosos, porque o homem era muito poderoso e tinha uma multidão que lhe seguia. Pilatos entendeu que os homens tinham inveja dele, porque ele tinha, aleluia, o que eles não tinham. Aí como eles queriam ter o que Jesus tinha? Como os fariseus, os saduceus, os príncipes do povo, os sacerdotes levitas, os escribas, queriam ter a unção que Jesus, a sabedoria que Jesus tinha. O poder, aleluia, que saía das palavras, da boca de Jesus. A virtude que saía do corpo de Jesus. Eles gostariam de ter essa unção, esse poder, esse conhecimento, essa sabedoria. Mas isso não depende daquele que quer.
nem daquele que corre, mas depende de Deus que se compadece. Ouviu? E todos que querem ter, escuta muito bem, todos que desejam ter e não têm, quando aparecer alguém que tem, ou que eles querem ter, automaticamente são atacados com espírito de inveja. E vão invejar o que o outro tem. E a inveja vai se associar a desejo de acabar com essa pessoa. E assim aconteceu com Jesus. Invejaram a unção, a sabedoria, o poder, a virtude que é Jesus. E a inveja terminou com o desejo de matá-lo. E assim conseguiram concretizar seus planos, cumprindo o que dele estava escrito. Então eles entraram na palavra de Deus, no cumprimento da palavra de Deus. Como disse Pedro, que somente cumpriram os propósitos de Deus, como dele estava escrito. Que convinha que Cristo fosse reprovado por essa geração e padecesse muito, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Assim aconteceu. E eles se alegraram e pensaram que acabaram com o inimigo deles. Eles sentiram-se, se exuberaram-se, acharam que terminaram com o incômodo. Fizeram pior. Aleluia. E o movimento nasceu dos escombros do Calvário. Multidões e multidões e multidões se moviam seguindo a doutrina daqueles que eles mataram. Estão a entender? Então, cuidado. Esse é o conselho de Gamaliel. Não lutem contra Deus. Se esse movimento, se esta obra é de Deus, estareis lutando contra Deus. E quem é um homem para lutar com Deus? Quem? Quem é o ser humano para se colocar à frente de Deus com os punhos abertos, preparado para a guerra? Não há armas para combater contra Deus. Se nem a morte tem armas para combater contra ela, quanto mais aquele que tem autoridade sobre a morte. Ok? Gamaliel aconselhou os tolos daquela geração. Cuidado. Não tentem lutar com Deus. Se esta obra é de Deus, vocês estão a se posicionar para lutar contra Deus. E vai morrer todos vocês. Mas, se esta obra é dos homens, vai desaparecer no tempo. Nem vai deixar rastros. Não vai. Não vai. Por si mesma, ela vai se destruir. Esse conselho eu dei em 2018 ou 19, sei lá. 19. Eu falei, é duro perseguir a igreja do Deus vivo. É verdade que no meio dessas, de todas que se chamam igrejas, há muita sinagoga, ou quase todas são sinagogas, quase não, todas elas são sinagogas, todas elas são desviadas, todas elas são igrejas, são Judas Iscariotas, todos eles são aqueles que venderam Jesus com 30 moedas de prata, são os traidores. Ok, eu aconselhei, eu até aconselhei, eu até apelei. Eu disse, é muito bom mexer com esse lixo todo. Esses que estão a destruir famílias, que destroem a sociedade, que enganam, violam mulheres, destroem casamentos, tudo isso. Farias isso, mexerias, tocarias nesse e serias impune. E não te aconteceria nada. Mas ai de ti, se você tocar na igreja do Deus vivo. Pois a respeito dela, ele diz,
E eles andaram de nação em nação. E por causa deles repreendeu reis, povos e nações com essas palavras: não toqueis os meus profetas, não maltrateis os meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. E por causa deles, aqui estava falando de Abraão, Isaac e Jacó, e também a nação, né? Por causa deles, reis foram amaldiçoados, céus se fecharam, nações foram destruídas, com pestilências, guerra, só por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Não é brincadeira, não. Lembra-se do rei que tocou na mulher do Abraão? Mas ainda assim lhe tocou, mas não dormiu com ela. E era um inocente. Mas ainda assim Deus fechou, amaldiçoou aquela casa toda. Até os animais ficaram estéreis. Tudo fechado. É incrível. Até as cadelas, as galinhas deram ovos. E os seus ovos não geraram pintainhos. Já viste galinha? Ovos que não saem pintos? Tem. Só serve para comer. As cabras não pariram. As cadelas não pariram. Digo amém. Por isso, não se pode brincar. Lembre-se das 7 semanas, ou então dos 7 anos de fome no Egito. É o resultado de maltratarem José. São catástrofes. Mas no meio das catástrofes, Deus exalta o seu povo. No meio das crises, Deus exalta a sua igreja. Essa igreja foi exaltada na pandemia. Qual é a igreja que prosperou na pandemia na terra? Nem mesmo a mãe prosperou. Nem o Islão. Todos eles haviam desenfinhado. E do anonimato, essa igreja apareceu em plena pandemia. E ainda me acusaram que eu trouxe a pandemia, que eu fui que trouxe a pandemia para que eu aparecesse na pandemia e não sei o quê. Não, é assim que Deus faz. Deus permite que haja dores para fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Deus permite que haja deserto para mostrar o seu poder no deserto. Deus permite que haja guerra para mostrar que Ele é o Senhor da guerra, o varão de guerra. Deus permite que haja fome para mostrar que Ele é Deus da provisão. Deus permite que haja doença para mostrar que Ele é Deus da cura. Por isso, em plena pandemia, a unção da cura se moveu. As folhas da árvore da vida, judeus, príncipes, ministros, generais, grandes e pequenos, foram curados com só aquieta-te do homem de Coca-Cola. O homem falava aquieta-te e o coronavírus fugia dos seus corpos. É incrível, eles sabem. Diga amém. Agora se preparem para outra grande praga. Aconteceu há dias uma praga de apagão na Península Ibérica. E todos os discípulos de Elias tinham paz. Não entraram em pânico. Pessoas morreram. Ficaram doentes, deprimidas por causa daquele período. Porque são povos evoluídos que nunca experimentaram tribulação como aquele. Foram só, parece, 8 horas, ou quantas horas, ou 6. Foi uma calamidade. Agora imagina se fosse 72 horas. Pessoas carretaram água, puxaram água para levar nos prédios, como na África. Foram atrás dos mercados para comprarem velas, como na África. Foram atrás das pilhas. A rádio que já não tinha mais importância na terra, na Península Ibérica,
Muitos compraram rádios. Hoje a televisão e as redes sociais superaram as rádios. Hoje, lá na Península Ibérica, as rádios, todos compraram rádios para ouvir notícias. O que é que estava a acontecer? Mas todos que creem na nossa pregação, porquanto em 2023 eu cheguei até eles e disse: o anjo do Senhor me apareceu, que a terra vai sofrer mutações, com grandes catástrofes. E o anjo me disse para avisar vocês, para não temerem quando essas coisas começarem a acontecer. Não temam, estejam quietos, porque o Senhor vai vos livrar, vos ajudar, vos abençoar, vos guardar, vos proteger. E eu ouvi relatos de todos os servos da Estene que vivem nos dois países, Espanha e Portugal. Não entraram em pânico, não sofreram danos, sabiam que era mistério que aquilo acontecesse, mas que o pior não viria para eles. Aleluia! Isso é só para começar. Agora imagine quando arrebentar a guerra, quando o Putin bombardear o Ocidente com armas nucleares, quando o Ocidente revidar o Putin, aquele povo que não conhece a guerra, aquele povo que só ouviam falar da guerra, aquele povo que incentivaram guerra nos outros territórios. Hoje a guerra está no território deles. São eles os mentores das guerras. Não estou a falar o povo, são os governos. Os mentores das guerras na África, na América Latina, que está até na Ásia, principalmente o Médio Oriente, coitado. Aí na Arábia, na Península Arábica, no Médio Oriente, América Latina, a África do Norte ao Sul, são eles. E agora a guerra está no território deles. O apagão é um sinal que o pior está a vir aí. Assim como a escuridão foi um sinal que a morte estava a vir aí. E o que seguiu depois da escuridão dos 3 dias no Egito foi a morte dos primogênitos. E a nação estava de joelho diante do homem de Deus. Ouviu? Sempre foi assim. As 10 pragas não afetaram os hebreus. Também as pragas em busca da libertação, da manifestação plena do reino de Deus, não vão afetar aqueles que amam a nossa pregação, que creram no nosso evangelho. Já estamos a ver isso. Vimos isso na pandemia. Estamos a ver isso nas outras pragas ou então catástrofes assim localizadas como terremotos, furacões. Há dias eu mandei o fogo dar volta na América, quando aquela cidade na Califórnia estava a queimar. O fogo estava em direção à cidade de uma irmã, nossa serva obreira, que está aqui. Pânico, pessoas desmaiando de terror, de medo, pavor. E ele mandou mensagem: mestre, pânico na cidade. O fogo está não sei quantos quilômetros, em direção à nossa cidade. E outras cidades já teriam sido devoradas. Eu falei: aquieta-te, pois Elias manda na sua terra. Dá volta, vai destruir a cidade dos pecadores. Porquanto aí tem uma filha de Deus. E o fogo parou, manobrou, até as autoridades noticiaram: olha, o vento mudou de posição e foi em direção a outras cidades. Os milionários da máquina diabólica dos cinemas lá americano perderam casas de luxo, fortunas. Tudo isso é uma catástrofe. Mas a filha de Deus não sofreu danos. Aleluia. O terremoto que aconteceu em Marrocos, lá estava uma menina, filha de uma obreira. E ele já também faz parte, uma adolescente. Enquanto todos os estudantes lá no internato gritavam, porque os prédios caíam, ele gritava: Elias. Na altura não era Elias, tinha um decreto. Tudo o que eu falo tem poder.
O único prédio em volta que não caiu. Nem rachadura. E estava bem tranquila. Outros desmaiando. De pânico, terror. Em Tenerife, aquele incêndio na Espanha. Uma obreira que foi viajar, ou então, sei lá, excursão escolar da Inglaterra para a Espanha. Pânico à madrugada, anunciaram a retirada, porquanto o fogo estava a chegar. E todos os outros companheiros da escola que saíram da América, que são africanos também, são muçulmanos, cada um gritava, ligava para a mãe dele, para o papá, vão morrer, vão morrer. E ela, calma, uma vez ele perguntava, tu não entras em pânico? E ele disse, sim, eu vou, o apóstolo está na live a esta hora, eu vou pedir uma palavra e isso vai acabar. E ele mandou, apóstolo, pânico na cidade, Tenerife, na Espanha. E eu falei, aquieta-te, ó fogo, para! Algumas horas ou minutos depois, alguns minutos, foi anunciado que o fogo mudou de direção, que os povos não precisavam sair mais da cidade. Ok? É isso que está a acontecer. Está a vir aí a guerra do segundo século. Tira a paz da terra. Que os homens se matem uns contra os outros. Esse é o cavalo vermelho. Vocês vão ver a exaltação da Estene neste período. Muitos se juntarão a Estene. Os que ontem foram críticos, desprezadores, escarnecedores, vão fazer parte de nós. E o povo que se chama pelo nome do Senhor vai fazer proezas nesse período. Vão se agigantar e vão testemunhar as grandes maravilhas. Aleluia! Vai na Ucrânia, tem uma cidade. Esse não me conhece. Tem uma senhora, sogra do angolano que vive no Dubai. O Gero vive no Dubai. Sua esposa é ucraniana. E por causa da invasão do Putin, aquela cidade não foi atacada, nem bombas caem naquela cidade. E é próximo, lá do leste. Sabe por quê? Porquanto o rapaz falou na sogra dele. Gritam, falam, Elias já está na sua terra. Nenhuma bomba cairá na cidade. E ela anunciou isso às suas amigas. E um grupo, era só uma, agora são várias mulheres. Eu creio que já tem lá homens também. Quando a cidade for bombardeada, eles gritam, Elias já está na sua terra. As bombas passam, não caem na cidade. É incrível. Estão lá na Ucrânia. Diga amém. Diga aleluia. Ucrânia. Agora imagine. Sabe, me mandaram uma mensagem. Eu não sei se não estou a falar porque alguém me contou. Alguém me contou, mandou mensagem no meu telefone. Por isso, se é mentira, não sou eu que estou a mentir. Então, estou a passar em segunda mão como um discurso indireto, não direto. Estou a falar a verdade. Que alguém me mandou no meu telefone. Diz assim, apóstolo, tem um conhecido que me falou que aquele rapaz que o Bem Samuel expulsou, ele não te segue, nem da igreja, mas ouviu falar que quando se fala Elias já está na sua terra, que o feiticeiro fica perturbado. Aquilo que se fala aqui nas redes sociais, né? Os testemunhos, não sei o que. Ele disse que não estava nada a dormir. Ele fechou os olhos e estava a falar decreto. Disse que quando o Bem Samuel saiu do altar, segundo me contaram, não estou a confirmar se é verdade ou não, mas eu ouvi, que ele veio bater aquele miúdo. Não é nada sono. Disse que lá na igreja dormir é uma coisa normal. Veja que aquilo não tem clima, ou até faz muito calor, pelos vistos. Sei lá. E é normal na sinagoga as pessoas dormirem. Se na igreja Deus vivo dorme, quanto mais aí. Diz que muita gente dorme. Só aquele que ele vai bater. Diz que o rapaz confessou ao parente dele que ele falou no coração, Elias já está na sua terra. E o feiticeiro sentiu o impacto
foi queimado lá no altar e desceu e veio lhe dar uma chapada. Ele chutou. Eu vi isso. Só que deixei o meu telefone, né? Eu ia ler essa mensagem. Deixei o telefone lá em cima. Ok? É possível. Aliás, tivemos experiências. Possível esse rapaz ouviu. Uma irmã que foi num casamento da sua sobrinha, sei lá, Wambo ou Benguela, já não me lembro. O padre não conseguiu fazer a missa. Chutou o padre. Porque ele gritou, Elias já está na sua terra. O padre se retirou e disse, vamos procurar outra pessoa para fazer o casamento. Ninguém entendeu nada. Os parentes lá na província não entenderam nada. Mas ele sabia que ele que chutou o padre. O padre veio para começar a missa e a senhora gritou, bem baixinho, Elias já está na sua terra. O padre ficou em pânico. Primeiro assustou, controlou quem é que falou, chateado, arrumou, foi embora. Disse, procurem outro para fazer o casamento. Eu não estou disponível. Aconteceu 2 vezes. Outros foram no casamento. Uma filha e a mãe que são da Estene. Então, quero a filha que falou, né? O padre a fazer missa, ele falou, Elias, bem baixinho, já está na terra. O padre desceu do altar, veio até a menina. Ele perguntou, você é de que igreja? Ele falou, eu sou da Estene SJ, Poço Marcelino, Mário Bento. Não conheço. É estranho como ele desceu de lá para ir perguntar à menina, em plena missa. Pânico, desespero, é isso que vocês estão ouvindo. Eu vou ler a mensagem. Está aqui. É incrível, mestre. Eles estão com o povo, mas afinal o mestre já libertou o povo. Muitos estranhos estão a usar o decreto sem mesmo saberem a razão. Agora vê-se que é por causa da libertação. Mas a mensagem anterior era essa. Mestre, uma pessoa conhecida daquele irmão que o BM Samuel lhe deu chapada, disse que aquela pessoa estava a falar no coração, Elias já está na sua terra. E era para ver se iria atuar no BM. O rapaz experimentou se iria atuar ou não. Por essa razão, lhe deu chapada. Ele chutou da igreja dele e disse que muitos dormem ali, mas aquele estava a lhe atormentar. Mas infelizmente essa pessoa só usou o decreto, mas não segue o mestre. Está entendendo? Está aqui. Deveria me dar o nome da pessoa, mensagem que me mandou mensagem, mas não posso fazer isso. Tenho que guardar a identidade da pessoa que mandou a mensagem. Amém? Então, eu disse que o telefone tinha ficado. Minha esposa trouxe agora o telefone. Nós falamos a verdade. Ele trouxe agora. Ele, como está na live, ouviu e veio acompanhar, né? Amém? Graças a Deus. O mundo que venham as catástrofes. Por que tantas catástrofes? Já viste uma mudança sem conflito? Me falam ainda. Onde é que você já viu uma mudança sem conflito? Não é possível. Não existe mudança sem conflito. Eu vou mudar de um paradigma para outro paradigma. Esse termo me dá muita graça. Paradigma. De um paradigma para outro paradigma. Sem conflito não é possível. Então, nós vamos mudar para um outro paradigma. Que paradigma é esse? A manifestação do reino é com dores. A libertação dos filhos de Deus é com dores. Paulo fala
que a criação está a gemer e com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E Paulo vai mais longe. Até mesmo nós que temos as premissas do Espírito, gememos em nós mesmos. A diferença é que nós não gememos para sermos despidos, mas sim revestidos da nossa habitação, que é celestial. O mundo geme para ser despido, mas nós gememos para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, por isso, muita dor na terra, por causa do que vai acontecer e o que já começou a acontecer. É a libertação, é o novo paradigma, é a substituição dos reinos de Satanás para o reino de Cristo. Os reinos dos homens passarão para Cristo. Por isso começaram as dores aqui e vão culminar com as grandes dores da grande tribulação. Ainda não estás nas grandes dores. Isto ainda não é grande tribulação, mas sim são dores que vos levam à grande tribulação. Então, já não digo mais o princípio, o fim dos princípios das dores. Aquelas dores que Jesus falou que seriam mister, mas que não seria o fim, agora essas dores estão a chegar no fim, para dar lugar às grandes dores que nós conhecemos como grande tribulação. Dores inigualáveis. Mas antes que chegam a esse, você tem a dizer para libertação. E aquelas outras para dar lugar ao reino de Cristo. E o povo está a ser liberto do cativeiro. 36 milhões de angolanos foram resgatados das mãos do Principado de Angola. E o libertador sou eu. Quiçá vocês vão me honrar. Não vou vos obrigar que vocês me honrem. Nem vou pedir honra. Necessariamente. E os irmãos de José honraram José. Sem José desejar ou pressionar. Naturalmente. Vocês vão se prostrar aos meus pés. E vão reconhecer que eu sou o vosso libertador. 36 milhões de angolanos resgatados das mãos do Principado. Isso que esse rapaz escreveu aqui. Eles estão com o povo, mas o povo já está liberto. Sim. Acontecem assim as coisas no mundo do espírito. Já aconteceu a libertação, mas fisicamente parece que ainda não aconteceu. Então é questão de tempo. O que aconteceu no espírito vai se manifestar no físico. Pois a velocidade das coisas espirituais não é a mesma das coisas físicas, do mundo físico. Por isso, a necessidade da fé e paciência. Pois fé não é somente crer, é também esperar. Amém? Estão a entender? 36 milhões. Agora imagine quem liberta 36 milhões de habitantes de um território. Qual é o nome que vocês lhe chamam? Hã? Qual é o nome que vocês chamariam a esse libertador de 36 milhões num espaço que se chama nação ou país? Vocês vão me requerer. O que aconteceu no espírito já aconteceu. Inevitavelmente. Sabe? Deixa eu vos contar uma coisa. Estás a ver o que aconteceu no espírito? Ninguém mais pode impedir. Por isso, a luta acontece no mundo do espírito, não no físico. Por isso também, as barreiras, as barricadas, as oposições, é no mundo do espírito. Esse que acontece no físico são falsas. Mais ou menos como as palavras das pessoas no mundo físico. Isso é fotocópia. Isso não muda nada, não resolve nada, isso não impede. Os impeachments estão no mundo do espírito. Veja só, por exemplo, um homem
que é vencido no mundo do espírito. Fisicamente não, nem manifestou-se a vitória, a derrota dele. Ele foi vencido no espírito. Por exemplo concreto, eram os meus jejuns. Aqueles jejuns que várias vezes quebrava. Várias não, algumas vezes. Jejuns que chamamos seco, como 40 dias a beber água. Mais dias, 21, não sei quem, 14, só beber água. Então, o propósito era ir mais ou menos até 40. Mas, porém, várias vezes não terminava os 40. 20 dias, 17 dias, 14 dias. Sabe, antes de quebrar o jejum, eu sonhava. Eu tinha uma visão, ou tinha visões, e que na visão eu desistia. Na visão eu desistia o percurso. Eu não conseguia romper a barreira. A barreira era grande. O inimigo forte não conseguia lhes romper, e na visão eu voltava. E no dia seguinte quebrava o jejum. Só mais tarde que eu me lembro, é a visão que eu tive à noite. É o que se manifestou. Pode ser passa 2 dias. Por que você viu, desistiu no espírito e fisicamente todo esforço você vai fazer, mas não consegue romper? Porque você já desistiu no espírito. Então, esse exemplo que eu vos dei dos meus jejuns é a libertação também. O que está liberto no espírito, está a ver um alcoólatra, drogueiro, que já foi liberto no espírito, sorria. Mas ele está a continuar, esquece, já foi liberto. Quando chegar a hora, é incrível, não vai precisar nem oração, nem nada, é incrível. Do nada a pessoa decidiu, já não quero Deus e não sei o quê, todo mundo admirado. Isso aconteceu no princípio. Vai espantar todo mundo. Mas e o quê? E o quê? Sim. Manifestou-se o que aconteceu no espírito. Então, o Angola, 36 milhões de angolanos, eu os libertei, resgatei das mãos do Principado de Angola. Mas o povo ainda está na escravidão religiosa e não sei quem, e política. Vai meditar no que eu falei. E aqueles que são os esclavagistas, os opressores, perdidos estão, perderam tudo. Podem levar anos ainda a os escravizar. Depois vão os perder. E qual será o fim dos opressores? Ou se convertem, ou perecem. Porque eles também fazem parte dos 36 milhões. Se quiserem, viverão. Mas se acharem que a obstinação é a natureza deles, então vai se cumprir a palavra de Deus na vida deles. Aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. E o valente, quando é maniatado, lhe é retirada a sua armadura e o seu despojo é repartido. O valente sem armadura, preso, já não é valente. Um cachorro. Cachorinho, uma baratinha, formiguinha. E quem é o valente que largou esse povo? Veja só, por exemplo, o valente que largou esse povo ao principado. E alguém vai dizer, então, maniataste ele? Não. Ele fugiu. Ele fugiu para que eu não lhe maniatasse. Ele foge. Só que ao fugir, abandonou o povo. E eu tomei o controle.
Agora o que acontece? O que acontece? Se cumpriu essa palavra, que o mercenário, daquele que não é dono das ovelhas, vê vir o inimigo e foge, e abandona as ovelhas. É isso que aconteceu. Ele é um mercenário, principado, ser um anjo, não é um homem, não. Ok? Para não dizer ele está a falar que o fulano fez. Não, estou falando o anjo caído. Ao fugir, abandonou o território. Então, abandonou tudo. E aquele que lhe afugentou é o Senhor de tudo. Só que isso é no espírito. Importa chega o tempo que aconteça no físico. Porquanto, apesar de ele ter fugido, ainda não foi maniatado. Por isso, há necessidade de persegui-lo para maniatá-lo. Porque esta guerra não é para coabitar com o inimigo. Não. Não é como diz Deus a Davi. Domine no meio dos teus inimigos. Não, desta vez não. Esta é a ordem de Josué. Não é de Davi, não. Essa é a ordem de Josué. Matar tudo que respira. Todos os teus inimigos, até bebês. Não dá vida, não. Se você os poupar, não estou a falar homens. Estou a falar os diabos e os homens, se quiserem, passam do meu lado. Mas se continuarem do lado dele, eles vão ser considerados, como diz o Putin. O Putin disse que qualquer não sei o que alfa bater, ele ameaçava o Ocidente. Qualquer nação que apoiar a Ucrânia será o alvo da Rússia. Ai, o Ocidente. Qualquer nação que apoiar a Ucrânia, olha, ele até falou, Putin fala, alvo legítimo. É muito bom. Alvo legítimo da Federação Russa para ser abatido. Por isso, esses todos, o Macron estava a tentar enviar homens e voltou para trás. Os outros países disseram, não faça isso. Não. A Alemanha estava tentando, não sei o que, mandar lá armas de longo alcance, voltou para trás. Só a América é que enviou. Mas como os fortes inspiram respeito, então não consideram a América como um alvo legítimo. Os fracos sempre são zombados e humilhados. O Biden mandou lá armas de longo alcance, mas a Rússia não considerou a América como um alvo legítimo da Federação Russa. Fingiu que não ouviu e não viu. Mas se fosse a França, o puto dele... ok? A Alemanha tentou mandar lá armas de longo alcance. O Putin disse assim, a história vai se voltar a escrever. Não se esqueçam o que nós fizemos com o Hitler, que foi alemão, o vosso irmão. Olha, a Alemanha foi ameaçada como aqui o regime ameaça os maninhos. Qualquer coisa, olha, não se esqueça. O Putin ameaçou a Alemanha. Não se esquece do quem? Do Hitler. E como passou mal nas nossas mãos. Tentam só. A história vai se repetir. Amém. Então, ele fugiu. E eu estou no direito. Pois ele é um alvo legítimo. De persegui-lo até expulsá-lo. Porque eu não quero reinar com ele de pé. Não terei paz. Deus falou a Josué, enquanto teus inimigos estiverem ao teu lado, não terás paz. Não. Eles vão ser espinho nos teus olhos e nas tuas ilhargas.
Davi falou a Salomão, apontou 3 pessoas, Simei, teu irmão Adonai, é Adonai, né? Aquele irmão dele que se rebelou, e também Joabe. E lembra também do sacerdote. Esses 4, enquanto viverem, não terás paz, meu filho. Resolva com sabedoria. Não escandalize. Tem que limpar. Quando você tomar o reino, começa a limpar a era. Tira fora o teu irmão do caminho. Tira fora o sumo sacerdote. Tira fora Joabe. Porque se eu, como tio dele, o grande general de guerra, me perturbou várias vezes, você vai te perturbar. Ah, e não te esquece do Simei, hein? Ele me atirou pedra. Ok? É inimigo. E assim a história se repete. E ele fugiu. E eu tomei o controle do território. E eu estou atrás dele. Eu vou persegui-lo até destruí-lo. Não vou lhe dar sono, nem descanso. E eu também não darei sono, nem descanso aos meus olhos, até acabar com o Principado de Angola. E depois disso voltarei para tomar o reino. Toma o teu trono, no espírito. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Você que está doente, eu vou te curar agora. Em mim. Não te esqueças de Simei, Joabe e Adonias. Não te esqueças de Adonias, Joabe, Simei. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Toma o teu trono em mim. Os Adonias têm que ser extirpados do reino. Os Joabes têm que ser limpados da seara do Senhor. Os Simeis têm que ser cortados da árvore, pois são ramos infrutíferos. Estão a dar trabalho. São filhos da perdição e da perdição. Amém? Alguém está doente entre vocês? Oh, amém. Diga amém. Vê lá também o Abiatar. Abiatar era o sumo sacerdote. Porquanto fazia parte da rebelião de Adonias, juntamente com Joabe, contra Salomão. Ainda Davi vivo. Não te esquece de Abiatar, pô. Os rebeldes devem ser expurgados do reino. Alguém está doente entre vocês? Põe a mão no lugar de enfermidade. Quando eu mandar,
O milagre è cosa naturale. Aqui, milagre é uma coisa natural. Pois a virtude de curar está sobre o homem. Põe a mão no lugar de enfermidade. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, toca em todos que estão doentes. Sejam curados agora. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Recebam a cura agora em nome de Jesus Cristo. Recebam a cura todos doentes. Ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Sejam todos curados. No nome poderoso de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. E tu que estás a interceder por alguém que está doente, eu estou a mandar a palavra para essa pessoa também. Seja curada, seja livre, seja restaurado. No nome de Jesus. E os outros motivos da oração. O meu Deus vos abençoe. Com todas as suas bênçãos. Haja libertação. Haja porta aberta. Viagem, documento, residência, sei lá, promoção. Recebam. Sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Diga amém.